Um estrangeiro sempre é um preço a pagar pelo que o destino reserva. Adaptado de Maria Stuart, Rainha da Escócia, de Zui. Sou um ninguém, sem tempo para perceber o brilho do sol. Meus pais não puderam me ajudar e eu não tinha muita instrução. Não tive escolha a não ser me virar sozinho na cidade. Eu me candidatei a muitos empregos, mas ninguém nunca me contratou. Talvez seja porque não sou bom em me expressar e não sou o melhor comunicador. Acho que simplesmente não demonstrei capacidade suficiente. Certa vez, comi 2 pães inteiros em 3 dias. A fome me impedia de dormir à noite. Pelo menos paguei o aluguel de um mês adiantado, então não precisei enfrentar o vento frio do inverno lá fora. Finalmente, consegui um emprego no necrotério do hospital fazendo vigília junto aos mortos. A noite no hospital era mais fria do que eu jamais poderia ter imaginado. As luzes das paredes do corredor estavam apagadas, deixando tudo envolto em escuridão. Eu mal conseguia ver meus pés e a única luz que vazava vinha dos quartos. Meu Deus, o cheiro era insuportável. O odor da morte pairava no ar. E de vez em quando, tínhamos que ajudar a levar os corpos para o necrotério. Não era o trabalho mais glamouroso, mas me garantia o sustento. Além disso, o tempo livre à noite me permitia estudar. Poucas pessoas se aventuravam no necrotério, mas quando iam, era para entregar corpos ou levá-los para a cremação. Tive que me virar sem livros, pois não tinha dinheiro para comprá-los, nem via qualquer esperança de juntar o suficiente para isso. Mas eu tive que agradecer ao meu antecessor por ter saído tão repentinamente, pois isso me permitiu conseguir este emprego. Eu sonhava em trabalhar no turno do dia. Dormir durante o dia e ficar acordado à noite deixava meu corpo fraco e minha cabeça latejando. Certa vez, trouxeram um novo cadáver. Pelo que ouvi dizer, trata-se do corpo do meu antecessor, que faleceu repentinamente. Fiquei intrigado com o misterioso desaparecimento do meu antecessor e, assim que os outros saíram da sala, puxei o armário e abri silenciosamente o saco para cadáveres. Ele era um homem idoso, com pele azulada e rugas cobrindo o rosto. A iluminação precária só servia para torná-lo ainda mais assustador. Ele não tinha muito cabelo. A maior parte era branca. Tinham-lhe sido despidos, nem sequer um pedaço de pano lhe restava. Como se tratava de um homem morto sem família, os funcionários da empresa de mudanças não resistiram à oportunidade de lucrar com o sujeito. Vi uma marca estranha no peito dele. Era azul escura. Não consigo explicar direito. A luz estava muito fraca naquele momento. Estendi a mão e toquei na marca apenas para perceber que não havia nada de especial nela. Ao olhar para o meu antecessor, não pude deixar de me perguntar se eu acabaria como ele quando envelhecesse prometia ao seu corpo que o acompanharia em sua última jornada, o levaria ao crematório e depois ao cemitério gratuito mais próximo. Não podia deixar que os burocratas o jogassem no rio ou em algum terreno baldio como lixo. Eu sabia que teria que sacrificar algumas horas de sono, mas graças a Deus era domingo no dia seguinte. Eu poderia recuperar o sono perdido então. Depois de dizer isso, fechei o zíper da bolsa e aguardei de volta no armário. O quarto escureceu e as sombras se alongaram desde aquele dia. Toda vez que fecho os olhos, sou engolido por uma densa névoa. Algo me diz que não estou sozinho. Algo não exatamente humano está vindo em minha direção. Mas ninguém me ouve. Acham que enlouqueci neste trabalho. Dizem que preciso de um médico, um cliente do sexo masculino. Sentado no bar, olhou para o narrador que havia parado de repente e perguntou: É? O narrador interrompeu subitamente sua história, chamando a atenção de um cliente no bar. O sujeito, na casa dos 30 e poucos anos, vestia um casaco de lã desbotado e calças amarelo claras. Seu cabelo estava penteado para trás e ele carregava um chapéu coco escuro e surrado ao lado. Ele parecia um sujeito comum, como os outros frequentadores da taverna, com cabelos escuros e olhos azuis penetrantes. Não era particularmente bonito, mas também não era repugnante. Nada nele chamava a atenção. O narrador era um rapaz forte, na casa dos 20 anos, com membros longos e traços esculpidos que faziam qualquer moça suspirar. Seu cabelo curto e preto como azeviche e seus olhos azuis brilhantes só aumentavam seu charme. O rapaz olhou com saudade para a taça de vinho vazia à sua frente e soltou um suspiro profundo. E então? Então eu larguei meu emprego e voltei para o campo para poder te contar essa besteira, respondeu o rapaz com um sorriso malicioso no rosto. O convidado do sexo masculino ficou surpreso. Você estava só brincando com a gente? Ah! Uma gargalhada ecoou pelo bar. No entanto, as risadas duraram pouco, pois um homem de meia idade olhou severamente para o cliente ligeiramente constrangido e comentou: Você não é daqui, né? O Lumian conta uma história diferente a cada dia. Ontem ele era um pobre coitado que levou um fora da noiva e hoje ele é vigia de um cemitério. Ele fala em passar 30 anos a leste do Rio Serenzo e depois 30 anos à direita. Ele só fala besteira, acrescentou outro frequentador assíduo da taverna. Todos os homens eram agricultores da aldeia de Cordu, vestindo túnicas de cores desbotadas.
O rapaz de cabelos negros, Lumian, inclinou-se sobre o balcão do bar e levantou-se. Deu um sorriso maroto e proclamou: Como todos sabem, não sou eu quem está inventando isso. É minha irmã quem escreve essas histórias. Ela é colunista de alguma coluna chamada Novel Wake ou algo assim. Dito isso, Lumian se virou, abriu os braços e sorriu radiante para o cliente estrangeiro. Parece que ela inventou uma história e tanto. Sinto muito que você tenha entendido errado. O homem comum de camisa de tweed marrom sorriu e se levantou. Que história fascinante. E como devo me dirigir a você? Não seria uma questão de cortesia apresentar-se antes de perguntar aos outros? Respondeu Lumian, retribuindo o sorriso do homem. O estrangeiro assentiu com a cabeça. Meu nome é Rian Kos. Esses são meus companheiros, Valentine e Leá. A última frase se referia ao homem e à mulher sentados ao lado dele. Valentine, um homem de quase 30 anos com cabelos loiros empoados e olhos azuis penetrantes, vestia um colete branco, um paletó de tweed azul e calças pretas. Era evidente que ele havia se esforçado bastante em sua vestimenta, como se estivesse se preparando para um encontro especial. Ele tinha uma expressão bastante fria no rosto, sem sequer lançar um olhar aos fazendeiros e pastores ao seu redor. Yá, por outro lado, era uma jovem impressionante, com longos cabelos grisalhos presos em um coque elaborado e um véu branco sobre a cabeça. Seus olhos combinavam com seus cabelos e ela olhou para Lumian com um sorriso aberto, claramente divertida com a interação entre elas. À luz dos lampiões a gás dentro da taverna, a mulher chamada Leá exibia seu nariz afilado e lábios de curvas deslumbrantes. Ela era, sem dúvida, uma beldade no interior como Cordu. Ela usava um vestido justo de cachemira branca plissada, um pequeno casaco bege e um par de botas marselhesas. Dois sininhos de prata estavam presos ao véu e às botas. Eles tilintavam quando ela entrou na taverna, atraindo a atenção de muitos, especialmente dos homens. Aos olhos deles, esse era o tipo de traje elegante que só se via nas grandes cidades, como a capital provincial de Bigorre ou mesmo a capital de Terrier. Lumian acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento para os três estrangeiros. Meu nome é Lumian Lee. Pode me chamar de Lumian. E a deixou escapar. Qual é o problema? Vocês têm algum problema com o meu sobrenome? Perguntou Lumian com um olhar curioso no rosto. Iancos tomou a iniciativa de explicar em nome de Leá, seu sobrenome é assustador. Quase perdi o controle da minha voz agora mesmo. Observando as expressões perplexas dos agricultores e pastores ao seu redor, ele continuou: Quem já cruzou o caminho de marinheiros e mercadores marítimos conhece um ditado que circula pelos 5 mares. Prefiro ficar cara a cara com almirantes piratas ou até mesmo reis do que cruzar com um sujeito chamado Frank Lee. O sobrenome dessa pessoa também é Lee. Ele é mesmo tão assustador assim? Perguntou Lumian. Ian balançou a cabeça em resposta. Não tenho certeza absoluta, mas se essa lenda existe, então não pode estar muito longe da verdade. Ele mudou de assunto e disse a Lumian: Obrigado pela história. Merece uma bebida. O que você deseja? Um copo de Lafay Verte. Lumian não hesitou e recostou-se na cadeira. Iancos franziu a testa. Lafay Verte absinto. Devo lembrar que o absinto é prejudicial ao corpo humano. Esse tipo de álcool pode levar à insanidade e alucinações. Não esperava que as tendências de Trier chegassem até aqui, acrescentou Leá com um sorriso. Lumian reconheceu seu comentário de forma concisa. Então, o povo de Trier também aprecia a fé e verte para nós, a vida já é difícil o suficiente. Não precisamos nos preocupar com mais um pouco de sofrimento. Esta bebida pode acalmar nossas mentes. Certo. Ian recostou-se na cadeira e virou-se para o barman. Uma taça de Lafay Verte e outra de Courepissé. Courepissé era uma aguardente de frutas renomada, destilada à perfeição. O homem magro de meia idade que havia desmascarado as mentiras de Lumian se pronunciou. Me deu um copo de Lafay Verte também. Afinal, fui eu quem disse a verdade agora há pouco. Posso até lhe contar a verdade sobre a situação desse garoto. Ele lançou um olhar fulminante para Lumian, desafiando-o a objetar. Estrangeiro, percebo que você ainda tem dúvidas sobre a veracidade dessa história. Pierre, você faria qualquer coisa por um copo de bebida alcoólica de graça, retrucou Lumian, franzindo a testa. Antes mesmo que Rian pudesse responder, Lumian acrescentou: Porque eu não posso contar minha história e ganhar mais uma taça de Lafay Verte. Porque ninguém sabe se deve acreditar em você, Pierre sorriu com desdém. A história favorita da sua irmã para contar às crianças é o menino que gritou lobo. Pessoas que mentem o tempo todo acabam perdendo a credibilidade. Lumian deu de ombros e observou o barman deslizar um copo de bebida alcoólica verde clara à sua frente. Savá, disse ele, despreocupado. Ian se virou para Lumian. Está tudo bem? Claro, desde que sua carteira aguente, respondeu Lumian com naturalidade. Nesse caso, mais um copo de Lafay Verte, disse Rian, acenando com a cabeça. O rosto de Pierre iluminou-se com um sorriso.
Estrangeiro generoso, é melhor ficar longe desse cara, disse ele, apontando para Lumian. Ele é o sujeito mais travesso de toda a aldeia. Há 5 anos, sua irmã Aurora o trouxe de volta para a aldeia, continuou Pierre. Ele está aqui desde então. Consegue imaginar? Ele era apenas um garotinho de 13 anos na época. Como ele conseguiu fazer a caminhada até o hospital para se tornar um vigia de cadáveres? O hospital mais próximo fica em Dariege, no sopé da montanha. Levaria uma tarde inteira para chegar lá a pé. Trazida de volta para a aldeia? Perguntou Leá, com a voz carregada de suspeita. Ela inclinou a cabeça, fazendo com que seus sinos tilintassem. Pierre assentiu com a cabeça em confirmação. Aurore se mudou para cá há 6 anos. Um ano depois, ela fez uma viagem e trouxe esse menino de volta com ela. Disse que o encontrou na estrada, uma criança faminta e sem teto. Ela planejava adotá-lo. Então, ele adotou o sobrenome de Aurore Lee. Até mesmo seu nome, Lumian, foi dado por Aurore. Nem me lembro qual era meu nome antes de Aurore me dar um nome, disse Lumian, imperturbável com a revelação, com um sorriso largo e um gole de absinto. Ficou claro que seu passado não o incomodava nem um pouco. Dois Pegadinha Rian pediu desculpas educadamente a Lumian. Perdoe-me, eu não esperava essa situação, disse ele. Lumian deu uma risadinha. Você está sugerindo que precisamos de mais um copo de Lafay Verte. Sem esperar pela resposta de Rian, ele mudou de assunto. O que traz estrangeiros como vocês a Cordu? Estão aqui para comprar lã ou couro. Muitos dos habitantes de Cordu ganhavam a vida como pastores. Ian soltou um suspiro silencioso de alívio e aproveitou a oportunidade para explicar seu verdadeiro propósito. Viemos visitar o padre da Igreja do Sol Eterno Ardente, Guillaume Bennett, mas ele parece estar ausente tanto de sua casa quanto da catedral. Pierre, que havia apreciado o absinto gratuito de Rian, gentilmente o lembrou de que havia apenas uma igreja em Cordu. Os outros frequentadores do bar estavam todos bebendo, mas ninguém respondeu à pergunta de Rian. O nome parecia representar algum tipo de tabu ou autoridade que não podia ser discutida abertamente. Lumian tomou um gole da bebida e pensou por alguns segundos antes de oferecer sua ajuda. Consigo imaginar mais ou menos onde o padre está. Precisa que eu o leve até lá. Leá não se preocupou com formalidades. Se não for muito incômodo, disse ela. Ian assentiu com a cabeça em concordância. Assim que você terminar sua bebida. Certo. Lumian ergueu o copo e terminou a bebida alcoólica verde clara. Ele pousou o copo e se levantou. Vamos. Merci beaucoup. Ian expressou sua gratidão e fez um gesto para que Valentine e Leá se levantassem. O rosto de Lumian iluminou-se com um sorriso. Não tem problema nenhum. Você ouviu minha história e eu aproveitei uma bebida de cortesia. Isso nos torna amigos, não é? Sim. Ian assentiu com a cabeça. O sorriso de Lumian se alargou, indo de orelha a orelha. Ele abriu os braços, convidando a outra pessoa para um abraço. Ah, é um prazer conhecê-los, meus repolhos! Exclamou ele com fervor. Ian, que estava prestes a ser envolvido em um abraço de urso, congelou. Repolhos. Sua expressão era uma mistura de perplexidade e constrangimento. Valentine e Leah imitaram a expressão dele. É um termo carinhoso que usamos para nossos amigos, explicou Lumian com sinceridade inocente. Todos na região de Dariege sabem disso. É uma tradição secular, acredite, meus amigos. Leah não conseguiu evitar olhar em volta, produzindo sons delicados. Pierre e os outros assentiram em concordância, assegurando aos recém-chegados que as palavras de Lumian eram verdadeiras. Contudo, os sorrisos em seus rostos indicavam que estavam satisfeitos em ver estrangeiros se esforçando para compreender suas afetuosas saudações. Lumian acariciou o queixo pensativamente. Você não gostaria? Então, optarei por uma opção diferente. Também pode ser usado para amigos. Meus queridos coelhinhos, meus adoráveis pintinhos, meus lindos patinhos, ou talvez meus cordeirinhos encantadores. Qual deles te agrada mais? Mas a expressão de Rian estava rígida como uma tábua e a testa de Valentine se franziu em confusão. Lhe soltou um suspiro, uma mistura de exasperação e divertimento. Vamos ficar só com o repolho, então? Pelo menos sou normal. Ufa. Ian soltou um suspiro silencioso e segurou delicadamente o cotovelo de Valentine. Ele assentiu levemente e comentou: todos eles parecem tesouros preciosos na família. Sem esperar pela resposta de Lumian, ele girou o corpo e dirigiu-se ao barman. Quanto vai custar? 2 verdor, respondeu o barman, observando os copos enfileirados no balcão. Ian pagou a conta e Leah mudou de assunto. Lumian é um nome comum. Pelo menos melhor do que nomes como Pierre e Guillaume, respondeu Lumian com um sorriso. Se você chamasse Pierre aqui, um terço das pessoas viraria a cabeça. Chamasse Guillaume e outro terço responderia. Quanto a este cavalheiro, ele apontou para o homem magro de meia-idade que tomava um gole de sua bebida gratuita. Seu nome completo é Pierre Guillaume. Leah esboçou um sorriso, desviando-se do assunto do repolho. Ao saírem da taverna, Lumian se virou e observou os arredores. O que houve? Perguntou Leah, curiosa.
Lumian ponderou por um momento e respondeu pensativamente: Não foram apenas vocês três estrangeiros que vieram à taverna hoje. Outra pessoa chegou mais cedo, mas não sei a que horas foi embora. Qual era a aparência deles? Perguntou Rian com uma expressão séria. Lumian parou um momento para refletir. Uma senhora. Muito sofisticada. Dá para perceber que ela é da cidade só de olhar. Não consigo descrever sua aparência. Que tal eu fazer um esboço dela para você? Você sabe desenhar? Perguntou-lhe a, ciente das peculiaridades de Lumian. Lumian deu uma risadinha. Eu não. Nesse caso, vamos localizar o padre primeiro, decidiu Rian, encerrando a conversa. Ordu era um lugar sem iluminação pública à noite, mas o brilho tênue das estrelas acima proporcionava uma luz que permitia aos quatro se orientarem pela estrada. A luz amarelada que emanava das janelas de ambos os lados só contribuía para a atmosfera etérea. A se aproximarem da Catedral do Sol Eterno Ardente, situada na Praça da Vila, a grandiosa estrutura parecia um tanto desfocada na escuridão, como se estivesse se fundindo com a noite. Já estivemos aqui antes. Não tem ninguém aqui, resmungou Valentine, franzindo a testa. Lumião sorriu e disse: Não ter ninguém na porta da frente não significa que não haja ninguém em outro lugar. Em seguida, ele conduziu Rian e os outros pela frente da catedral em direção ao cemitério, onde encontraram uma porta de madeira marrom escura. Lumian não esperou que Rian batesse. Em vez disso, estendeu a mão e mexeu na fechadura antes de abrir a porta lateral com um rangido. Isso não é muito legal, né? Rian franziu a testa. Lhá assentiu com a cabeça, enquanto seus sinos tilintavam. Estamos aqui para visitar o padre, não para brigar com ele. Tudo bem, concordou Lumian. Ele fechou a porta de madeira e bateu levemente. Ei, tem alguém aí? Eu entro se você não responder, murmurou ele em voz baixa, quase inaudível na noite. Não houve resposta vinda de dentro da catedral. Sem hesitar, Lumian empurrou a porta e fez um gesto para que entrassem. Entrem. Rian hesitou. Olhou para a escuridão atrás da porta e lançou um olhar para seus companheiros. Certo. Ele deu um passo à frente, lento, mas firme. Leá e Valentine vinham logo atrás. Os quatro sinos prateados que adornavam as botas e o véu de Leá estavam estranhamente silenciosos. O ambiente era sombrio e sinistro enquanto os quatro seguiam em frente. De repente, Rian parou e murmurou em voz baixa: Que barulho é esse? Sim, eu também ouvi isso, concordou Lumian. Sem perder tempo, ele empurrou a porta com força e ela se abriu com um estrondo alto, revelando o que havia do outro lado. O espaço pouco iluminado lembrava um confessionário. Um raio de luz estelar atravessou o local, revelando um homem nu, em plena forma, deitado sobre uma mulher de pele clara. A cena deixou todos atônitos, inclusive o homem e a mulher. De repente, o homem se sentou e gritou para Rian e sua equipe: Sacrebleu. Vocês arruinaram os planos da Santa Igreja. Em meio ao estrondo reverberante, Lumian, que se aproximara silenciosamente por trás do grupo, acenou com a mão e falou rapidamente: Ah, parece que encontramos nosso padre. Até logo, meus repolhos. Antes que alguém pudesse reagir, Lumian correu em direção à porta lateral, deixando suas palavras se dissiparem ao vento. Enquanto a equipe permanecia em choque, Lia, Rian e Valentine não conseguiam tirar da cabeça as palavras do homem de meia-idade, Pierre Guillaume. É melhor vocês ficarem longe desse cara. Ele é o sujeito mais travesso de toda a vila. Lumian caminhava tranquilamente pela estrada rural, com as mãos nos bolsos, assobiando uma melodia sob as estrelas. Como era de se esperar, o padre está tendo um caso com a senhora Poalis. Meu Deus, esses estrangeiros exalam um ar de prestígio. O padre jamais ousaria contrariá-los. Ele deve pagar uma quantia exorbitante para manter seus casos sórdidos em segredo e preservar sua posição dentro da catedral. Ele só tem a si mesmo para culpar por desejar Aurore. Eu estava esperando o momento certo para esta oportunidade enquanto Lumian resmungava para si mesmo. Ele retornou à sua morada nos arredores do vilarejo. A estrutura que ele chamava de lar era uma peculiar construção semi-subterrânea de 2 andares. O térreo servia tanto como cozinha quanto como sala de estar. Um forno imponente e um fogão grandioso dominavam o ambiente. Aurore. Aurore. Gritou Lumian enquanto subia as escadas com dificuldade. Sem resposta. O andar superior era dividido em 3 quartos e um lavabo, e todas as portas permaneciam abertas. Lumian espiou em cada quarto, mas não conseguiu encontrar sua irmã. Ele ponderou por um momento, depois caminhou até o final do corredor e subiu a escada que dava para o telhado. O telhado era de um laranja vibrante, pintado pelo céu crepuscular. No centro, uma figura sentava-se, abraçando os joelhos e contemplando as estrelas cintilantes. Era uma mulher requintada, excepcionalmente requintada. Seus longos e espessos cabelos eram de um tom dourado, seus olhos de um azul claro e seus traços faciais eram intrincados e refinados. Seu olhar estava fixo no cosmos, sua expressão serena, semelhante à de uma estátua. Lumian permaneceu em silêncio.
Ele se moveu para o lado dela e sentou-se ao seu lado. Ele ergueu a cabeça, contemplando a densa floresta ao longe, absorvendo o sussurro do vento que soprava entre as árvores. Após algum tempo, a mulher ergueu os braços e se espreguiçou, sem se importar com a sua aparência. Aurore, não entendo por que você vem aqui com tanta frequência. O que há de tão interessante nesta vista? Comentou Lumian. Chame-me de grande senhor. Aurore repreendeu em tom de brincadeira, dando um tapinha na cabeça de Lumian com o dedo. Aurore suspirou e pensou consigo mesma. Um filósofo disse certa vez que existem apenas duas coisas dignas de reverência neste mundo. Uma é a moralidade no coração de cada um, e a outra é o cosmos acima da cabeça de cada um. Lumian percebeu a expressão ligeiramente melancólica da irmã e esboçou um sorriso. Eu sei a resposta para essa pergunta. O imperador Roseli disse isso. PFFT Aurore riu. Ela cheirou o ar e ergueu suas belas sobrancelhas douradas. Você voltou a beber. Isso se chama socialização. Lumian aproveitou a oportunidade para relatar o que acabara de acontecer. Conheci 3 estrangeiros, Aurora, e não conseguiu conter o riso. Estou com muito medo de que o padre tenha um ataque cardíaco. Sua expressão então se tornou séria. Lumian, não provoque mais o padre. Vai ser problemático se tivermos um novo. Mas eu não suporto a cara dele, Lumian reclamou antes de Aurora se levantar. Ela olhou para o irmão e sorriu. Muito bem, está na hora de dormir, meu irmão bêbado, disse Aurora com um sorriso enquanto jogava fora um pouco de pó prateado. Aurora desceu voando do telhado como um pássaro e entrou pela janela do segundo andar, deixando Lumian para trás. Lumian observou tudo em silêncio e gritou ansiosamente. E eu? Desça você mesmo, respondeu Aurora impiedosamente. Lumian franziu os lábios e seu sorriso foi desaparecendo aos poucos. Ele observou os pontos de luz prateados desaparecerem no céu noturno, suspirou baixinho e murmurou para si mesmo: quando será que um dia serei capaz de possuir poderes tão extraordinários? 3 sonhos. Lumian permaneceu no topo do telhado, relutante em descer naquele momento. Seu semblante era a personificação do estoicismo, sem demonstrar qualquer emoção. O jovem travesso que frequentava a taverna, sempre pronto com um sorriso e uma piada, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma figura serena e resoluta, irreconhecível para aqueles que o conheciam antes. Desde que descobriu por acaso os poderes mágicos de Aurore, Lumian ficou obcecado em obtê-los. Mas Aurore sempre o advertia contra isso, citando o imenso perigo e a agonia que acompanhavam o uso de tais habilidades. Ela se recusava a revelar o segredo, mesmo sabendo como concedê-los a meros mortais. Lumian não conseguiu obrigá-la a revelar o método, então recorreu a súplicas e persuasão a cada passo. Após alguns segundos de contemplação, Lumian levantou-se de um salto e desceu até a beira do telhado. Subiu de volta para o segundo andar usando a escada de madeira. Ele caminhou até o quarto de Aurore, apenas para encontrar a porta de madeira marrom entreaberta, antes de espiar lá dentro. Aurore estava sentada à sua escrivaninha, rabiscando com uma caneta tinteiro cor de champanhe, vestida com um vestido azul celeste. O que ela está escrevendo tão tarde da noite? Tem algo a ver com bruxaria? Lumian colocou a mão na maçaneta e brincou, escrevendo no seu diário. É agudo? Quem escreve em um diário, sinceramente? Respondeu Aurore sem desviar o olhar da escrita. Lumian não ficou satisfeita com a resposta. Mas o imperador Roseli não mantinha vários volumes de diários? Roseli, o último imperador da República de Intis, onde os irmãos viviam atualmente, derrubou a dinastia Sauron e assumiu o manto de César, declarando-se imperador. O homem havia dado inúmeros passos importantes nos campos da ciência e da engenharia, sendo creditado com a invenção da máquina a vapor. Além disso, mapeou a rota marítima para o continente austral e deu início a uma era de colonização. Ele era a personificação de sua época, um símbolo de uma era passada, há mais de um século. Contudo, em seus últimos anos, ele foi traído e assassinado no palácio do Bordo Branco, em Trier. Após sua morte, as páginas de seu diário foram disseminadas pelo mundo todo, porém escritas em uma língua indecifrável, como se as palavras não existissem neste mundo. É por isso que Roseli não é um homem honesto, zombou Aurore, de costas para Lumian. Então, o que você está rabiscando aí? Perguntou Lumian. Esse era o ponto crucial da questão. Aurore respondeu com um encolher de ombros, a voz carregada de indiferença, uma carta. Para quem? Lumian não conseguiu evitar franzir a testa. Aurore fez uma pausa, pousando sua requintada caneta tinteiro dourada cor de champanhe, com seus intrincados padrões, para revisar suas palavras e frases. Um amigo por correspondência. O quê? Lumian franziu a testa, completamente perplexo. Que diabos foi isso? Aurore deu uma risadinha, passando os dedos pelos seus lustrosos cabelos dourados enquanto começava a esclarecer o irmão.
É por isso que continuo dizendo para você ler e estudar mais. Pare de desperdiçar seus dias bebendo e farreando. Olhe para você. O que te diferencia de um analfabeto? Amigos por correspondência são amigos que se conhecem através de jornais, revistas e outras publicações. Eles nunca se encontraram pessoalmente e dependem exclusivamente de cartas para manter contato. Qual a vantagem de ter um amigo assim? Perguntou Lumian, bastante preocupado com a situação. Ao retirar a mão da maçaneta, coçou o queixo, absorto em pensamentos. Aurore nunca tinha tido um namorado antes, então ele não podia permitir que ela fosse enganada por alguém que nunca tinha visto. Significado. Aurore refletiu seriamente sobre isso. Primeiro, o valor emocional. Sim, eu sei que você não entende o conceito. Os humanos precisam se conectar uns com os outros, mas algumas coisas e emoções não podem ser compartilhadas com os aldeões, nem com você. Eu preciso de uma válvula de escape mais privada para expressar meus pensamentos. Esses amigos por correspondência, que eu nunca conheci pessoalmente, são perfeitos para isso. Segundo, não subestime meus amigos por correspondência. Alguns deles detêm grande poder e outros possuem vasto conhecimento. Por exemplo, um amigo por correspondência me presenteou com esta lâmpada bateria. Lâmpadas de querosene e velas são muito prejudiciais aos olhos e não são ideais para escrever à noite. Sem esperar que Lumian fizesse outra pergunta, Aurora acenou com a mão para trás. Descanse um pouco, meu irmão embriagado. Boa noite. Tudo bem, boa noite, respondeu Lumian, tentando disfarçar sua frustração. Aurora instruiu. Não se esqueça de fechar a porta. Está um frio de rachar aqui dentro com todas as janelas e a porta abertas assim. Lumian fechou lentamente a porta de madeira marrom e dirigiu-se ao seu quarto, onde tirou os sapatos antes de se sentar na cama. Na penumbra da noite, Lumian conseguiu distinguir a mesa de madeira ao lado da janela, a cadeira inclinada, a pequena estante encostada na parede e o guarda-roupa do outro lado. Ele ficou sentado, imóvel, perdido em pensamentos. Ele sabia que Aurora era uma mulher que guardava seus segredos para si mesma e havia coisas que ela não me havia revelado. Lumian não ficou surpreso, mas temia que seus segredos pudessem colocá-la em perigo. E quando a realidade o atingiu, suas opções eram limitadas. Ele era apenas uma pessoa comum, com um corpo robusto e um espírito afiado. Os pensamentos invadiam sua mente como ondas quebrando na praia e tão rapidamente se dissipavam. Lumian respirou fundo e foi até o banheiro para se refrescar. Em seguida, ele tirou o casaco marrom estilo jaqueta e desabou na cama fria. O ar nas montanhas em abril ainda estava frio. Em meio ao seu estado de fuga, Lumian percebeu uma névoa turva que envolvia seus arredores e apagava tudo à sua vista. Ele caminhava atordoado pela névoa, mas, independentemente da direção que tomasse ou da distância que percorresse, o nevoeiro sempre o levava de volta ao mesmo lugar, seu quarto. O quarto era composto por uma cama branca de 4 peças, uma mesa e uma cadeira de madeira posicionadas em frente à janela, estantes de livros, guarda-roupas e outros itens semelhantes. Ufa. Os olhos de Lumian se abriram de repente, com a luz do sol da manhã filtrando-se pelas finas cortinas azuis. Ele se sentou, encarando o quarto sem expressão, sentindo como se ainda estivesse preso em um sonho. O mesmo sonho que ele vinha tendo há dias, a névoa cinzenta que se recusava a dissipar. Ele levou a mão às têmporas e murmurou para si mesmo em voz grave: está ficando mais frequente. Tenho o mesmo sonho quase todos os dias. A calma de Lumian desmentia o fato de que esse sonho não havia trazido nenhum efeito negativo, mas certamente também não havia produzido nenhum resultado positivo. Rezo para que nisso se esconda algo auspicioso, murmurou Lumian enquanto se levantava da cama. Lumian abriu a porta do corredor e foi imediatamente surpreendida por um som vindo do quarto de Aurore. Que coincidência, Lumian sorriu. Mas então, um pensamento repentino atingiu, fazendo-o dar um passo para trás e parar na beira da porta. Quando a porta do quarto de Aurore se abriu rangendo, Lumian rapidamente levantou a mão direita e começou a massagear as têmporas com uma expressão de leve dor no rosto. O que foi? Aurore percebeu seu desconforto. Sucesso! Lumian comemorou interiormente enquanto tentava ao máximo se acalmar. Tive aquele sonho de novo, respondeu ele com voz grave. Os cabelos dourados de Aurore caíam em cascata sobre seus ombros enquanto ela franzia a testa, preocupada. O método anterior não funcionou, ela murmurou para si mesma antes de sugerir. Talvez eu devesse encontrar um hipnotizador para você, um hipnotizador de verdade, e ver o que causou isso. Do tipo que possui poderes mágicos? Perguntou Lumian, deliberadamente. Aurora assentiu levemente em resposta. Um dos seus amigos por correspondência? Lumian não resistiu à pergunta. Por que você se importa com isso?
Pense em como resolver o seu próprio problema, retrucou Aurore sem hesitar. Não é isso que está passando pela minha cabeça? Lumian murmurou para si mesmo. Ele aproveitou a oportunidade para dizer: Aurore, se eu me tornar um bruxo e adquirir poderes extraordinários, poderei desvendar o segredo do sonho e acabar com ele de vez. Nem pense nisso, respondeu Aurore sem hesitar. Sua expressão suavizou-se enquanto continuava. Lumian, não vou mentir para você. Este caminho que estamos trilhando é perigoso, doloroso e absolutamente traiçoeiro. Se eu tivesse qualquer outra escolha e se o mundo não estivesse fora de controle, eu me contentaria em ser uma escritora comum e viver uma vida tranquila. Lumian não hesitou em intervir, então deixe-me arcar com o fardo do perigo e da dor. Eu te protegerei enquanto você faz o que ama. Essas palavras vinham se repetindo em sua cabeça há algum tempo. Aurore ficou em silêncio por alguns segundos antes de um sorriso se abrir em seu rosto. Você está discriminando as mulheres. Antes que Lumian pudesse dizer uma palavra, ela acrescentou em tom sério: É tarde demais para voltar atrás agora. Não há como voltar ao que tínhamos antes. Tudo bem, entendi. Vou me lavar. Estude bastante em casa hoje e se prepare para os exames de admissão à faculdade em junho. Você mesmo disse: o mundo está ficando mais perigoso. Qual o sentido de fazer provas? Murmurou Lumian. Ele acreditava que a chave para o sucesso era a força, não um diploma. Aurore apenas sorriu e disse: Conhecimento é poder, meu irmão sem instrução. Lumian não respondeu, então apenas observou Aurore entrar no banheiro. À tarde, na movimentada praça de Cordoue, Emundreira avistou Lumian ali agachado sob um olmo. Seus pensamentos estavam envoltos em mistério. Você não deveria estar trancado em casa com o nariz enfiado nesses livros, perguntou Remund, aproximando-se dele com a voz carregada de inveja. Remund era o confidente de Lumian, com uma estatura mediana de 1,70 metro, cabelos castanhos e olhos castanhos. Era um sujeito de aparência comum, com a tez ligeiramente corada. Lumian olhou para ele e ofereceu um sorriso encantador. Aurore não te contou nada? Até o carrasco merece um descanso. Fiquei preso por tanto tempo que precisava de uma folga. Durante toda a manhã, ele havia refletido sobre a possibilidade de adquirir poderes extraordinários sem a ajuda de Aurore. Isso exigiu que ele buscasse pistas e tomasse a iniciativa de investigar. Por fim, ele sentiu que os rumores de poderes mágicos que circulavam pela vila continham alguma verdade e pistas, então esperou propositalmente por Rimundali. Se eu estivesse no seu lugar, não descansaria mais do que 15 minutos, disse Raimundo, encostando-se casualmente no olmo. Não temos uma irmã culta o suficiente para nos ensinar. Pretendo aprender a pastorear ovelhas no ano que vem. Lumian não deu atenção aos comentários de Raimundo e falou pensativamente. Relembre-me a história do bruxo. Raimundo não conseguia entender muito bem as intenções de Lumian, franzindo a testa em confusão. Aquele sobre o bruxo. Antigamente, havia um feiticeiro em nossa aldeia, mas ele morreu depois. No dia do seu enterro, uma coruja voou de fora e pousou em cima de sua cama. Ela só partiu depois que o caixão foi retirado. Então, o caixão ficou insuportavelmente pesado. Foram necessários 9 touros para puxá-lo. Lumian insistiu. Há quanto tempo isso aconteceu? A expressão de Raymond tornou-se cada vez mais perplexa. Como eu vou saber? Ouvi isso do meu pai. Quatro pastor. Lumian levantou-se de um salto, os olhos brilhando com determinação. Então vamos até seu pai. Ele sempre fora um homem de ação e sabia que investigar a lenda da aldeia não podia esperar. Se demorasse, sua irmã Aurore certamente descobriria e jamais o deixaria prosseguir. Aos olhos de Aurore, aventurar-se no reino dos poderes extraordinários era o mesmo que brincar com fogo. Como posso não saber que há perigo? A Aurore não mentiria para mim sobre isso. Mas mesmo que o mundo esteja em chamas, preciso continuar andando. Não posso deixar Aurore enfrentar isso sozinha enquanto se levantava. Esse pensamento passou pela mente de Lumian. Sempre que Aurore mencionava que o mundo estava se tornando mais perigoso, a seriedade e a preocupação em seu rosto não poderiam ser mais genuínas. Edmund Grego olhou para Lumian com uma expressão de confusão estampada no rosto. Por que você está procurando por ele? Lumian o encarou com um olhar fulminante. Pergunte a ele há quanto tempo aconteceu a lenda do bruxo. Por que esse cara está tendo tanta dificuldade para entender algo tão simples? Talvez eu precise arranjar um tempo para testar a inteligência dele. Edmund ainda parecia perplexo enquanto olhava para Lumian. Por que você precisa saber desses detalhes? Bom, devo me dar ao trabalho de explicar isso para esse sujeito desavisado? Ou devo simplesmente inventar uma desculpa plausível? Ele ponderou suas opções.
A mente de Lumian trabalhava a mil enquanto ele ponderava seu próximo passo. Ele sabia que não podia manter suas investigações em segredo de seus amigos, mas também sabia que buscar a verdade sobre a lenda era uma atitude arriscada. No entanto, uma ideia surgiu rapidamente. Ele esboçou um sorriso que geralmente reservava para momentos em que estava prestes a enganar alguém. Raymond deu 2 passos para trás, pressentindo que algo estava errado. Desembucha. Lumian ajeitou sua camisa escura e seu paletó de linho antes de sorrir. Acredito que a lenda do bruxo merece nossa atenção. O que tem de tão importante nisso? Perguntou Raimundo após refletir um pouco. De fato, existiu um bruxo em nossa própria vila de Cordu no passado, disse Lumian com uma expressão séria. Pense bem, meu amigo. Quando minto, não forneço detalhes específicos como a data, o local e a história que qualquer um poderia verificar facilmente. No entanto, esta lenda menciona um bruxo que viveu em Cordu e, se fosse uma invenção, seria muito fácil para alguém desmascará-la. Mas isso foi há muito tempo, retrucou Remun. Estou me referindo também às pessoas que estavam por perto quando a lenda começou a circular, explicou Lumian com um sorriso ainda maior. Elas poderiam ter facilmente confirmado se havia ou não um bruxo vivendo em Cordu naquela época. E como a lenda foi transmitida por gerações, é muito provável que seja baseada em um evento real. Raimundo continuou sem se convencer. Mas quando você inventa histórias, costuma usar frases como há mais de 100 anos, séculos atrás, há muito, muito tempo, para tornar impossível para qualquer pessoa verificá-las. É exatamente por isso que preciso confirmar com seu pai, respondeu Lumian, com um olhar astuto que dizia: Você já entendeu onde quero chegar, não é? É verdade, Raimundo assentiu lentamente, aceitando a explicação de Lumian, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. Ao saírem da praça e se embrenharem mais na vila, Emun teve uma súbita epifania. Meu Deus, por que o senhor quer confirmar se essa lenda é verdadeira? Bruxo, meu amigo, é isso que estamos procurando. Se pudermos confirmar a casa onde ele morava e o local onde foi enterrado, poderemos desvendar seu segredo e obter poderes mágicos que vão além dos meros mortais, respondeu Lumian, com suas palavras sinceras carregadas de engano. A expressão de Raimundo tornou-se cética. Não me conte mentiras. Meu amigo, a maioria dessas histórias são criadas para assustar criancinhas. Como podem ser verdadeiras? E além disso, qualquer um que busque o poder de um bruxo acabará na Inquisição. A República Dentis ficava no continente norte, onde as divindades ortodoxas eram o Sol Ardente Eterno e o Deus do Vapor e das Máquinas. Essas duas igrejas dividiam a fé de quase todo o povo e não permitiam que a Igreja da Deusa da Noite Eterna, a Igreja do Senhor das Tempestades do Reino de Loen, a Igreja da Mãe Terra do Reino de Fenapoter, a Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria de Lemburg e a Igreja do Deus do Combate do Império de Fezac viessem pregar. A Inquisição da Igreja do Sol Ardente Eterno era temida por todos. Inúmeros hereges foram presos e submetidos a torturas inimagináveis. Lomian riu. Por que você está se preocupando agora, meu amigo? Você mesmo disse a maioria dessas lendas são falsas. As chances de encontrar os restos mortais de um bruxo são mínimas, para não dizer nulas. Além disso, mesmo que nos deparemos com os restos mortais de um bruxo, não precisamos assumir seu poder proibido. Podemos entregá-lo à igreja e receber uma bela recompensa. Ah, sim, o túmulo de um bruxo certamente estará repleto de tesouros. A igreja mencionada por Lumian era a Igreja do Sol Ardente Eterno. A Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas não ficava em Cordu, mas sim em grandes cidades e locais com fábricas. Ao ver a tentação crescer nos olhos de Raimundo, Lumian não pôde deixar de estalar a língua em sinal de satisfação. Você realmente quer ser pastor, meu amigo? O pastor aqui não se referia à ideia romantizada de um pastor bucólico que os moradores da cidade costumam ter. Não, essa era uma profissão. Todas as manhãs, eles tinham que conduzir um rebanho de ovelhas para pastar e cuidar delas. Cordu ficava em Dariege, na província de Riston. Ser pastor era uma profissão por lá, uma profissão árdua e solitária. Eles trabalhavam para criadores de ovelhas, conduzindo dezenas, até mesmo centenas de ovelhas de um lado para o outro entre as montanhas e as planícies. Isso era conhecido como pastoreio. Todos os outonos, as montanhas ao redor de Cordu murchavam e os pastores conduziam as ovelhas para fora do desfiladeiro em direção às planícies mais quentes e distantes, às vezes cruzando fronteiras para Fenapoter, Lemburg e outros países. No início de maio, eles traziam as ovelhas de volta a várias aldeias para tosqueá-las e desamar os cordeiros. Em junho, subiam as montanhas e adentravam as cordilheiras. Moravam em cabanas e faziam queijo enquanto pastoreavam as ovelhas até que o tempo esfriasse.
Os pastores passavam a vida inteira em movimento, viajando de um lugar para outro. Tinham apenas um pequeno período para retornar à aldeia, o que tornava quase impossível constituir família. A maioria era solteira e as poucas viúvas que não tinham outra opção senão pastorear ovelhas para sobreviver eram muito procuradas pelos pastores. Edmund ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, ele disse hesitante: Vou te ouvir. Parece divertido, e eu preciso de algo para passar o tempo. Normalmente, depois que a família decidia qual filho se tornaria pastor, o enviava para uma determinada propriedade rural para ajudá-lo entre os 15 e os 18 anos. Lá, ele aprenderia os ofícios do pastoreio. 3 anos depois, o jovem se tornaria oficialmente pastor e procuraria emprego em outro lugar. Emund, de 17 anos, porém, havia encontrado vários motivos para adiar essa questão por mais de 2 anos. Se suas circunstâncias não mudassem, ele teria que começar a aprender a pastorear no ano seguinte. Vamos lá, disse Lumian, dando um tapinha no ombro de Raimundo. Seu pai está no campo ou em casa? Ultimamente, não tem havido muito trabalho. A quaresma está chegando depressa. Ele está ou em casa ou na taverna. Raimundo deixou escapar uma voz de inveja. Você não sabe nada disso. Você definitivamente não é fazendeiro. Você tem uma irmã de sorte. Lumian pôs as mãos nos bolsos e seguiu em frente, ignorando os lamentos de Raimundo. Ao se aproximarem da taverna decadente da vila, uma pessoa surgiu de uma rua lateral. Este indivíduo vestia um longo casaco castanho escuro com capuz. Uma corda estava amarrada à sua cintura e ele usava um par de sapatos de couro preto, novos e macios. Pierre! Pierre dos Berres! Raimundo exclamou surpreso. Lumian parou abruptamente e se virou para olhar. Se sou eu, respondeu Pierre Berre com um largo sorriso e um aceno de mão. Ele era um homem magro, com olhos fundos e cabelos encaracolados e oleosos. Sua barba por fazer indicava que fazia bastante tempo que não se barbeava. Por que você votou? Perguntou Raimundo, confuso. Pierre Berry era pastor e era apenas o começo de abril. Ele deveria estar cuidando de suas ovelhas nos campos além da passagem da montanha. Como diabos ele foi parar naquela aldeia? Ele tinha acabado de começar sua jornada e, mesmo que tivesse ido a Lemburgo ao norte de Fenapoter, levaria um mês para retornar às montanhas de Dariege. Com seus olhos azuis calorosos e sorridentes, Pierre exclamou alegremente: A quaresma já não está quase aí? Faz anos que não a celebro. Não posso perder este ano. Não se preocupe. Tenho um companheiro para me ajudar a cuidar das ovelhas. Essa é a beleza de ser pastor. Sem um supervisor, contanto que eu encontre alguém para me ajudar, posso ir aonde quiser. Sou livre como um pássaro. A quaresma era uma festa amplamente celebrada em toda a Índia. As pessoas davam as boas-vindas à chegada da primavera de diferentes maneiras e rezavam por uma colheita farta durante o ano. Embora não tivesse nenhuma ligação com a Igreja do Sol Ardente Eterno ou com a Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas, já havia se tornado folclore e não envolvia o culto a divindades pagãs. Portanto, havia conquistado a aprovação tácita das facções ortodoxas. Você quer ver quem será escolhido como elfo da primavera este ano, não é? Provocou Lumian, exibindo um sorriso. Em Cordu, o povo escolheu uma linda garota para interpretar o papel da elfa da primavera durante a quaresma. Tudo fazia parte da celebração. Pierre riu junto. Espero que seja sua irmã Aurore, mas com certeza ela não vai concordar e ela também não tem idade suficiente. Certo, disse ele, apontando para a taverna que ficava a poucos passos de distância. Vou até a catedral rezar. As bebidas são por minha conta depois. Raimundo respondeu distraidamente: Não precisa. Você não tem muita grana. Ah, como o próprio senhor disse, mesmo que haja apenas uma moeda de cobre, temos que compartilhá-la com nossos irmãos mais pobres, recitou ele, citando um provérbio bem conhecido entre os pastores da região de Dariege. Lumian sorriu radiante para Raimundo e disse: Pierre está cheio da grana. Com certeza vai nos pagar uma bebida. Ele apontou para os sapatos de couro novinhos em folha de Pierre Berry. Pierre Berry ficou encantado. Meu novo chefe não é nada mau. Ele me deu algumas ovelhas, lã, queijo e couro. Os pastores eram compensados com comida, uma pequena quantia em dinheiro e animais comunitários, queijo, lã e couro. O valor recebido dependia do acordo firmado com o empregador. Para os pastores que tinham de percorrer longas distâncias, ter um bom par de sapatos de couro era o desejo mais premente e prático. Enquanto Lumian observava Pierre Berry caminhar com ar de superioridade em direção à praça da cidade, seu olhar gradualmente tornou-se solene e repleto de suspeita. Ele murmurou para si mesmo: Vou ficar fora por 1 ou 2 semanas, ou talvez até um mês, só para participar da quaresma?
Lumian parou por um instante, seus olhos percorrendo a área antes de se virar e caminhar em direção ao bar local com Raimundo. A taverna era um estabelecimento comum, sem nenhum nome chamativo. Os moradores da cidade a chamavam carinhosamente de a Velha Taverna. Ao entrar, os olhos de Lumian percorreram a sala como de costume. De repente, seu olhar parou. Ali, diante dele, estava o estrangeiro que partira tão às pressas na noite anterior. Ela estava sozinha, não na companhia de Rian, Lea e Valentine. Seu vestido era longo e esvoaçante, de cor laranja, e seus cabelos castanhos intensos estavam ondulados em cachos suaves. Seus penetrantes olhos azuis celestes estavam fixos na bebida escarlate que repousava em sua delicada mão. Bonita e lânguida, ela parecia deslocada naquela taverna decadente e mal iluminada. 5 cartas. Kirsch, como era de se esperar de alguém da cidade grande, o olhar de Lumian finalmente pousou no copo na mão da senhora. A bebida destilada feita de açúcar e cerejas fermentadas tinha uma cor e uma textura que agradavam às damas. Claro, elas poderiam substituir as cerejas por outras frutas, mas isso alteraria o sabor apenas ligeiramente. A Taberna Velha de Corbu tinha um estoque limitado de vinhos de alta qualidade, incluindo o Kirsch, pelo qual Madame Poaly se apaixonou durante sua visita à capital da província, Bigorre. Madame Poalis era esposa de Belst, o administrador local e juiz territorial. Seus ancestrais nobres haviam perdido o título durante o reinado do imperador Roselle. Lumian sabia que também era uma das amantes do padre Guillaume Bennet, mas poucas pessoas na aldeia sabiam disso. Lumian desviou o olhar da mulher e caminhou em direção ao balcão do bar. Um homem na casa dos 40, vestindo camisa e calças de linho da mesma cor, estava sentado ali. Seus cabelos castanhos já não eram viçosos e seu rosto estava marcado por anos de trabalho árduo. Ele era ninguém menos que Pierre Grey, pai de Raimundo. Outro Pierre. Pelo menos um terço das pessoas no bar atenderia ao chamado de Pierre. O Mian havia brincado mais cedo na frente de Léa, Rian e os outros. Na aldeia, quando as pessoas falavam de Pierre ou Bilaume, tinham de especificar a que família se referiam. Muitas famílias tinham pais e filhos com o mesmo nome, tornando impossível distingui-los sem acrescentar Perry, Ané ou Júnior aos seus nomes. Raimundo caminhou até ao lado do pai e perguntou: Papai, por que você não vai à praça conversar com os outros? Os homens da aldeia sempre se reuniam debaixo do antigo olmo ou na casa de alguém, onde passavam o dia jogando dados, cartas, xadrez e trocando todo tipo de boatos, afinal, a taverna era paga. Pierre Grey, com uma taça de vinho tinto encorpado na mão, virou-se para o seu segundo filho e disse: Iremos mais tarde. Não deve haver muita gente na praça agora. Isso mesmo. Para onde foram todos os homens da aldeia? Lumian ficou imediatamente perplexo. Ele havia notado a ausência dos homens da aldeia na praça. Senhor, quero ir perguntar uma coisa, disse Lumian sem rodeios. Pierre Greg imediatamente ficou alerta. Uma nova pegadinha? A história do menino que gritou lobo tem, de fato, um fundamento na realidade. Lumian virou a cabeça, fazendo um gesto para que Raimundo falasse. Raimundo hesitou por um momento, organizando seus pensamentos. Papai, há quanto tempo aconteceu aquela lenda do bruxo que você me contou? Aquela em que foram necessários 9 touros para puxar o caixão? Pierre Greg engoliu um gole de vinho, com a testa franzida em perplexidade. Por que você está perguntando isso? Sabe, seu avô me disse isso quando eu era apenas um garotinho. A província de Riston, onde Cordoue estava localizada, e as províncias vizinhas de Aulai e Suite ficavam no sul da República de Intis. Eram famosas produtoras de uva e o vinho ali, especialmente os de qualidade inferior, era muito barato. Em alguns anos, as pessoas podiam até beber vinho como se fosse água. Raimundo ficou desapontado porque já fazia muito tempo desde que seu avô havia falecido. De repente, Pierre Greg interrompeu. Seu avô afirmava ter visto com os próprios olhos quando ainda era jovem. Ficou tão assustado que passou a ter pavor de corujas. Estava convencido de que suas garras malignas podiam roubar sua alma. Os olhos de Lumian e Raimundo brilharam de entusiasmo, quase em uníssono. Merda, havia pistas de verdade. A lenda do bruxo, será que alguém realmente a vivenciou? Pepe mencionou alguma coisa sobre onde o bruxo morava ou onde ele estava enterrado? Perguntou Raimundo ansiosamente. Pierre Greg deu de ombros. Quem se importa? Sem se deixar abater, Raimundo persistiu, determinado a obter qualquer informação. Antes que pudesse falar, Lumian interveio com um leve toque em seu ombro enquanto ele falava em voz alta. O rio nos aguarda. Raimundo estava prestes a se despedir com Lumian quando Pierre Grey de repente se lembrou de algo. Espere aí, Raimundo.
Você logo será um observador verde, não é? Algo que você precisa saber. Os Brematiers tinham a responsabilidade crucial de patrulhar os pastos das terras altas ao redor da aldeia e os campos próximos para impedir qualquer pastoreio ilegal durante o período proibido ou que o gado devastasse as muldas. Lumião não deu muita atenção à conversa e dirigiu-se ao banheiro da taverna. Ao sair do banheiro, ele desviou o olhar para a estrangeira que tomava um gole de kirsch. Era impossível determinar sua idade. Embora não tivesse intenção de iniciar uma conversa, ele a observou com grande atenção. Isso poderia ser útil no futuro, assim como ele havia usado Rian, Lia e Valentine para se infiltrar no escandaloso círculo do padre. Após algumas trocas de olhares discretas, Lumian estava prestes a se dirigir à entrada da taverna para esperar por Raimundo quando a lânguida dama de vestido laranja ergueu os olhos. Antes que Lumian pudesse desviar o olhar, seus olhos encontraram os dela. Lumian sentiu-se um pouco sem jeito, pois sua pele grossa não conseguiu protegê-lo do encontro inesperado. Imediatamente, vários pensamentos lhe vieram à mente. Talvez eu devesse seguir o exemplo do padre e dos administradores da igreja e elogiar sua beleza? Ou talvez devesse mudar de estratégia e tentar conquistá-la? Ou ainda deveria demonstrar minha inexperiência e dar meia volta apressadamente para ir embora? Assim que Lumian tomou uma decisão, a senhora interrompeu seus pensamentos e disse com um sorriso: Você tem tido sonhos? Lumian foi atingido por um raio. Seus pensamentos ficaram entorpecidos e sua mente congelou. Após um instante, ele conseguiu esboçar um sorriso e perguntou: Sonhar não é incomum, é agudo? A mulher tocou a bochecha com uma das mãos e avaliou Lumian de cima a baixo. Deu uma risadinha e disse, perdida num sonho nebuloso, talvez? Como ela poderia saber? As pupilas de Lumian dilataram instantaneamente e sua expressão revelou um leve medo. Apesar de já ter vivido muitas experiências, ele ainda era jovem e, por um instante, não conseguiu controlar suas emoções. Mantenha calma, Lumian. Mantenha calma, ele repetiu para si mesmo, tentando relaxar os músculos do rosto, antes de perguntar: Você ouviu a história que contei àqueles 3 estrangeiros ontem à noite? A mulher não respondeu. Em vez disso, tirou um maço de cartões de sua bolsa laranja que estava na cadeira ao lado dela. Ela voltou a olhar para Lumian e abriu um sorriso radiante. Tire uma carta. Talvez ela possa te ajudar a desvendar os segredos ocultos desse sonho. Lumian ficou surpreso e imediatamente se colocou em posição de guarda. Ele estava ao mesmo tempo atraído e cauteloso. Ele olhou para o cartão que ela lhe entregou e franziu a testa. Tarã. A carta lembrava as cartas de tarô criadas pelo Imperador Roseli para adivinhação. A mulher olhou para baixo, envergonhada, e esboçou um sorriso autodepreciativo. Peço desculpas, devo ter pegado o errado. Ela rapidamente guardou as 22 cartas de tarô em sua bolsa de tamanho médio e pegou um baralho diferente. Isso também é tarô, mas é dos arcanos menores. Você não tem o privilégio de tirar uma carta do baralho dos arcanos maiores, e eu não tenho autoridade para permitir que você faça isso. Os arcanos menores consistiam em 56 cartas divididas em 4 naipes, cada um representando cálices, varinhas, espadas e pentáculos. Do que ela está falando? Lumian ficou perplexo com as palavras dela. Essa mulher era incrivelmente bela e sofisticada, mas havia nela um ar de excentricidade que sugeria que ela não era totalmente sã. Tire uma, ela insistiu, agitando as cartas dos arcanos menores em sua mão. É grátis, então não custa nada tentar. Pode ser a solução para o seu dilema onírico. Lumian deu uma risadinha. Minha irmã costumava dizer que as coisas gratuitas muitas vezes vêm com um preço muito alto. Isso pode ser verdade, disse a senhora após refletir um pouco. Ela depositou a carta dos arcanos menores com um toque delicado, tomando cuidado para não derrubar o copo de kirsch que estava ao lado. Mas enquanto você não parar, aconteça o que acontecer, como eu, um estrangeiro, posso esperar que você pague em Cordu? É verdade, talvez valha a pena tentar. Não foi fácil para mim descobrir algo sobre aquele sonho. Preciso tentar, mas é a maldição do feiticeiro? Talvez eu devesse pedir ajuda a Aurore? A mente de Lumian fervilhava com pensamentos conflitantes e ele não conseguia decidir o que fazer. A mulher não pareceu se importar com a hesitação dele. Após o que pareceu uma eternidade, Lumian finalmente se decidiu. Lentamente, inclinou-se para frente e estendeu a mão direita. Com cuidado, embaralhou o baralho de arcanos menores e retirou uma carta do meio. 7 de paus. Os olhos da mulher lânguida se voltaram para a carta. A imagem retratava um homem com vestes verdejantes, em pé no topo de uma montanha com uma expressão determinada no rosto.
Em sua mão, ele segurava uma varinha, pronto para a batalha contra as 6 varinhas que representavam seus inimigos, que o atacavam do sopé da montanha. O que isso significa? Perguntou Lumian. Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso. Eu vou interpretar para você. Simboliza crise, desafio, confronto, coragem, etc. No entanto, o que realmente importa é que esta carta agora pertence a você. Quando chegar a hora, você descobrirá seu verdadeiro significado. Você está me dando isso? A confusão de Lumian aumentava a cada instante. Será que esta carta é mesmo amaldiçoada? A mulher ignorou a pergunta dele e começou a guardar as cartas restantes. Pegou o copo e terminou o resto do kirsch em um só gole. Com passos graciosos, ela dirigiu-se à escadaria lateral da taberna velha e subiu para o segundo andar. Era óbvio que ela morava ali. Lumian sentiu um forte desejo de segui-la, mas algo o impedia. Seus pensamentos estavam confusos. Será que este cartão é mesmo comum? Ela me deu. Isso significa que ela nunca mais poderá usar esse baralho. Aurora talvez possa esclarecer isso. Nesse momento, Raimundo aproximou-se de Lumian. Qual é o problema, meu amigo? Nada demais. Aquela estrangeira era bem bonita, não é? Disse Lumian com um ar condescendente. Acho que sua irmã, Aurore, é muito mais bonita. Raimundo então baixou a voz. Lumian, meu pai sumiu faz um tempão. O que devemos fazer agora? Lumian, que estava com pressa para sair, ponderou por um momento antes de responder. Em primeiro lugar, poderíamos localizar um idoso da idade do seu avô que ainda esteja vivo. Alternativamente, poderíamos ir à catedral e examinar o registro. Mas isso é algo para considerarmos mais tarde. Lumian lembrou-se de seu recente desentendimento com o padre e decidiu que era melhor evitar a catedral, a menos que fosse absolutamente necessário. Por ser a única catedral em Cordoue, detinha um poder significativo, chegando a funcionar como uma entidade governamental. Nela eram registrados todos os eventos importantes, incluindo óbitos e casamentos. Antes que Raimundo pudesse perguntar mais alguma coisa, Lumian interrompeu. Vamos nos separar e ver quem se encaixa melhor. Investigaremos amanhã. Concordo. Raimundo concordou imediatamente. No prédio semi-subterrâneo de 2 andares, Aurora escutou atentamente a história de Lumian, com o olhar penetrante fixo na carta-varinha que ele tinha na mão. É uma carta comum, sim. Não detecto nenhuma malícia ou encantamento. Aurore, o grande sonhador, o que você acha das intenções da estrangeira? Como ela soube do meu sonho? Perguntou Lumian. Aurore balançou a cabeça negativamente. Agora que ela nos mostrou suas intenções, só nos resta esperar para ver o que acontece. Vou ficar de olho nela nos próximos dias. Aí pegue este cartão. Pode ser que ele cause mudanças. Mas não se preocupe, eu estarei observando. Tudo bem. Lumian fez o possível para relaxar. No silêncio da noite, Lumian habilmente enfiou a carta da varinha nas vestes que cobriam o encosto da cadeira, depois deslizou para debaixo das cobertas e fechou os olhos. Em pouco tempo, uma névoa densa e acinzentada envolveu novamente sua visão. Sem aviso prévio, ele despertou sobressaltado de seu devaneio. Ele sentiu sua mente clarear e uma lucidez recém-descoberta tomar conta dele. No entanto, o mundo dos sonhos, envolto naquela mesma névoa turva, persistiu.